Então, hoje a aula vai ser sobre introdução à instrumentação. A gente vai ver o básico, né, sobre esse assunto, algumas informações que vocês precisam também em termos de sensores e curvas de sensores, tá, que a gente precisa passar para que vocês entendam melhor aí a disciplina, né, durante esse período letivo. Então, o instrumento de medição, ele em geral vai ter sempre esses três blocos básicos, né, que é um transdutor, um condicionamento de sinal, né, e uma saída, né, alguma forma de saída, tá? Essa saída nem sempre existe, né, em forma, vamos dizer assim, de uma forma simples, pode ser um conector, né, como pode ser um display, né, pode ser um USB, para você colocar um pendrive, pode ser uma saída que seja uma antena de rádio, né. A parte de condicionamento de sinais, ela vai entrar tudo quanto é circuito, né, que a gente possa imaginar, filtros, amplificadores, fontes de tensão ou corrente que você precisa para excitar, né, os teus sensores, por exemplo, os circuitos osciladores, circuitos especializados, tá? E o transdutor vai ser aquele elemento que ele faz a ligação entre o mundo, né, real e aos nossos circuitos eletrônicos, né? Então, ele em geral é de entrada, mas você pode, né, dentro do instrumento de medição, em geral vai ser de entrada, mas transdutores também podem ser de saída, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, um instrumento de medição, né, um dispositivo, um equipamento, né, de medição, ele em geral tem sempre esses três blocos básicos, tá? Lembrando o seguinte, né, existe uma diferença entre um circuito que é um detetor e um circuito que é um medidor, né? Porque um detetor, ele só está vinculado a você atingir um certo limiar de uma grandeza. Então você está detetando lá se quer ter um detetor, se a temperatura ultrapassou 40 graus Celsius, ele vai só indicar, né, quando ultrapassou aquele limiar de 40, ele vai te indicar de alguma forma, com um alarme, com um display, né, com alguma coisa que te alerte sobre isso, né? Isso é o detetor. Então ele não obrigatoriamente precisa medir toda a faixa de temperatura, como nesse exemplo, né? Ele não precisa medir bem uma faixa de temperatura, ele só precisa, né, medir bem ali quando chega próximo dos 40 graus, que ele precisa dar a saída dele, tá? Então ele tem uma característica que vai ser mais simplificada no detetor, tá? Porque ele está limitado a essa questão de observar um valor de limiar, né? Quando excede um valor de limiar, ok? Além você pode também ter outros detetores, né, que a gente pode citar, por exemplo, detetor de gás, né, detetor de luz, né, que tem para ver se tem luz ou não tem luz. Então tem vários tipos de detetores que você pode ter, né? Ok? Então voltando continuando aqui o melhor, né, para a parte de transdutor, né? Então esmiuçando melhor o bloco do transdutor. Então o transdutor, ele é um dispositivo que converte uma forma de energia em outra. Então o transdutor sempre é isso, ele é um conversor de energia, tá? E para nós, tá, principalmente a saída, né, ou seja, ele sempre vai estar convertendo a energia para energia elétrica, tá? Então, principalmente a gente vai estar focado aqui em ter uma saída que seja corrente, que seja tensão, às vezes pode ser uma resistência, mas é uma variável, né, uma grandeza física que está relacionada com a eletricidade, com a eletrônica, tá? Obviamente que um transdutor lá para, às vezes, para uma outra área, para química, tá? Ele pode ter uma saída que seja em energia química, né? Ok? E a entrada para nós, em geral, vai ser qualquer tipo de energia, térmica, mecânica, radiante, né? Então, qualquer tipo de energia pode estar vinculada aqui na entrada do transdutor. Tá? E além disso, ele pode ter uma excitação. Então, muitos transdutores, para ele funcionar corretamente, ele precisa de outra forma de energia, tá? Para que ele forneça uma saída, tá?
Então, vamos pegar aqui um exemplo, um transdutor. Você pode usar um potenciômetro, né? Pode ser um transdutor, né? Um potenciômetro, quando você acopla vamos dizer assim, ó, a parte que gira dele ali, né? Onde você pega para girar, se você acopla em alguma peça mecânica para medir o giro, né? De alguma coisa mecânica, de alguma peça mecânica, seja lá o que for, tá? Você pode medir a angulação que foi de giro de alguma coisa, de um motor, por exemplo, né? O motor girou, sei lá, 30 graus para a esquerda, né? Para um sentido horário, tá? Então você pode usar um potenciômetro para isso. Então você está convertendo uma energia mecânica numa resistência elétrica. Ele vai traduzir, tá? Em algum tipo de variação da resistência elétrica, tá? Mudando sem querer aqui o meu computador, não sei porquê, os slides, né? E então o potenciômetro, só que para você medir isso, daí você vai ter que colocar uma tensão nesse potenciômetro para poder ter uma tensão de saída. Então você vai ter que ter uma excitação. Tá? Então o potenciômetro é um exemplo disso, né? Então existem outros sensores que você precisa. Normalmente para nós vai ser energia elétrica que você vai fornecer para ele, você vai energizar o transdutor para daí ele converter uma energia mecânica em elétrica, uma energia térmica em elétrica, né, e assim por diante. Tá? O sensor é um tipo de transdutor, tá, que você utiliza que ele faz o papel de transdutor de entrada, né? Então ele sempre vai estar transformando aí algum tipo de energia, né, em energia elétrica, né? Isso sempre estou citando isso para nós, né, por causa da engenharia eletrônica, ok? Então, para nós um sensor é sempre um conversor de energia para energia elétrica, né? O sensor que a gente falou lá nesse caso aqui, né, não estou colocando excitação, tá? Mas ele pode ter excitação. Quando ele não tem nenhuma energia que você utiliza para alimentar o sensor, né, a gente chama de sensor autogerador ou passivo. Ou seja, não preciso de nenhuma energia para ele produzir um estímulo externo, né? Então, um exemplo disso é um sensor de ultrassom, por exemplo. O sensor de ultrassom, ele não necessita você alimentar ele, né, com uma bateria, com uma fonte, para ele produzir uma tensão elétrica em resposta a uma onda mecânica de ultrassom. Tá? Então ele produz, você chega com uma onda de ultrassom na entrada dele e ele sai, né, com uma tensão, tá? Sem precisar de nenhuma alimentação, né? Já os sensores aí que precisam, né, de alimentação são sensores ativos ou moduladores, tá? Que ele, muitas vezes, a energia que você alimenta nele é que ele modula, tá? Para ter um sinal na saída. Então, vamos pegar aqui algum exemplo aqui. Deixa eu lembrar de um exemplo aí, por exemplo, um sensor óptico, né? Um sensor óptico, ele pode modular aí a tensão na saída dele de acordo com a iluminação que você está colocando nele, né? Que você está incidindo sobre ele. Tá? Então o sensor óptico faz isso, né? Então a excitação ela pode ser térmica, mecânica, né? Luz, elétrica, magnética, química, né? Em geral, para nós essa excitação na maior parte das vezes vai ser uma tensão ou uma corrente elétrica, tá? Exemplos aí de sensores, que a gente fugindo aí um pouco dos exemplos aí de eletrônica. Os olhos, por exemplo, os olhos são sensores aí naturais do corpo humano, né? Ele tem estruturas lá, né, dentro das células, né, especializadas que elas traduzem a luz, né, em imagens, e essas imagens elas vão para o cérebro em forma de estímulos elétricos, né? Então ele é um sensor aí que a entrada dele é energia radiante, que é a luz, né? E a saída são tensões aí, correntes ou tensões elétricas, né? Então, é um dos exemplos aí, né? O ouvido humano também, né, é um sensor de som, ele tem as células especializadas, né, que as ondas mecânicas, né, são convertidas em estímulos elétricos, né? Então, opa, tá correndo aqui os meus slides, tá?
Então, o sensor é esse dispositivo, uma especialização do transdutor quando você utiliza de entrada, né, ele como entrada, e para o nosso caso, a saída dele vai ser, né, na maior parte das vezes, energia elétrica, tensão ou corrente. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí no decorrer da aula, vocês podem me perguntar, tá? Abrir o áudio ou pelo chat, não tem problema nenhum, tá? O atuador é o transdutor que faz o papel inverso aí do sensor, tá? Ele é um transdutor que ele converte para nós energia elétrica em outra forma de energia. Então, você vai entrar aqui com energia elétrica e vai ter, por exemplo, energia mecânica num motor, né? Se for, por exemplo, um LED, você vai entrar com uma corrente no LED e vai sair energia radiante, que é luz, né? Que mais aqui? Se for uma resistência, né, um aquecedor, você vai entrar com energia elétrica e ele vai sair, né, com energia térmica, tá? Então, se for uma lâmpada também, né, vai sair energia radiante, né? Então, o atuador faz o papel contrário aí do sensor, ok? Isso é o básico aí da parte de transdutores que vocês precisam saber, tá? Outra informação importante dentro da instrumentação são as curvas que a gente tem, né, de cada equipamento de medição, instrumento de medição, né? Então você tem curvas que normalmente relacionam entrada, né, no X com a saída no Y, né? E isso aqui você vê muito nos manuais dos instrumentos, né? De sensores também, né? Nos datasheets, nas folhas de dados dos fabricantes, né? E eles sempre vão ter algumas coisas aqui que são, alguns termos que são importantes vocês conhecerem, né? Que um deles aqui é a faixa de medição de entrada, tá? Ou o input range aqui, né? Então, isso aqui é o quanto, né, qual é os valores mínimos e máximos, né, que ele consegue medir, né? Então, se for uma balança, por exemplo, vai ter lá, ele consegue medir de 100 gramas a 7 quilos, né? Então, essa vai ser a faixa de medição de entrada, né? Então, o fundo de escala de entrada vai ser o último valor que você consegue medir, né? Nesse caso, no exemplo da balança, vai ser lá 7 quilos, né? Se for, vamos pegar aqui alguma coisa de um sensor de microfone, né, de som, ele vai dizer tanto de pressão acústica, né, até tantos Pascal de pressão acústica, né, a faixa de medição pode ser tantos dBs, né, de faixa de medição, que ele vai especificar, né, e ele vai ter também a amplitude aqui de medição de entrada, né, opa, aqui tá errado aqui a flechinha, né, deveria ser aqui, né, aqui eu fiz errado aqui, ó. Então, a amplitude de medição, por exemplo, se há um sensor de temperatura e vai de 10 a 100 graus Celsius, então a amplitude seria 100 menos 10, 90 graus Celsius. Então, isso aqui seria um input span, né? Que é a tua amplitude de medição de entrada. Eu coloquei os termos em inglês aqui porque grande parte aí dos instrumentos e sensores, né, não tem traduzido para português. Então, vocês têm que conhecer os termos aí, né, na língua inglesa, tá? Que mais aqui? Você tem a mesma coisa para saída. Então, se você tem lá, por exemplo, uma balança que ela vai de 100 gramas a 7 quilos, ela vai ter na saída, pode ser uma saída que seja em tensão, que vai de 2 a, sei lá, 20 volts, né? A saída aqui na tensão, né? Então, aí, se ela vai até 20 volts, o fundo de escala dela vai ser 20 volts aqui, né? E a faixa dela vai ser de 2 a 20, né? E a amplitude amplitude aqui de medição na saída, né, vai ser 2 a 20, vai ser 18 volts, né? Então, aqui também eu cometi o errinho aqui, a mesma coisa, a flechinha tinha que estar orientada aqui para o início da curva aqui, tá? Então, aqui eu cometi um errinho, depois eu corrijo aqui, né, pessoal? Então, isso aqui sempre tem esses parâmetros, pode não ter a curva, mas esses parâmetros estão sempre definidos aí, tá? Nos datasheets, nas folhas de dados dos sensores, dos medidores aí, ok?
Só passar aqui. Outra coisa importante, né, em termos de, quando a gente fala da curva aí de saída pela entrada em sensores, né, e também para instrumentos de medição. Um parâmetro muito importante é a sensibilidade, tá? A sensibilidade, ela vai te dizer o quanto que eu tenho, a taxa de variação que eu tenho da saída em relação à entrada, tá? O ideal é que o dispositivo seja o mais sensível possível à grandeza de entrada. Quanto mais sensibilidade, mais ele vai variar a tensão, por exemplo, em resposta a um estímulo na entrada, né? Então a sensibilidade, ela faz com que o sensor seja mais fácil de trabalhar, né? Porque ele vai ter grandes variações aí de tensão para pequenas variações na grandeza de entrada, né? Então aqui eu estou colocando aqui só para a gente ilustrar, né, duas curvas, né, de transdutores, tá? Ou de medidores, se quiser pensar assim, que tem curvas de sensibilidade diferentes, né? Então aqui eu tenho uma curva em azul escuro, que tem uma sensibilidade X1 aqui, né, SX1, e tem uma outra aqui em azul claro, que é o SX1 também, só que está em outra cor, né? Aqui, ó, se você olhar a inclinação dessa reta, ela é maior que a inclinação dessa outra, né, desse outro gráfico. Isso quer dizer o quê? Que a derivada dele, ela é maior, né, do azul claro, é maior que a do azul escuro, tá? Obviamente que se eu pegar aqui no ponto x1 e obter aqui a inclinação aqui para a curva azul, ela vai ser menor do que a inclinação da curva azul claro, tá? Ou seja, a sensibilidade dessa aqui é maior que da de baixo, tá? Então isso é importante na hora que você vai selecionar um medidor, um transdutor, tá? É um parâmetro que a gente observa bastante, tá? E também quando você vai projetar um circuito, muitas vezes o teu circuito pode reduzir a sensibilidade do sensor ou aumentar, tá? Tudo depende de como que você projeta o teu circuito, né? O circuito de condicionamento de sinais, tá? Então por isso aí essa análise de sensibilidade ela é importante, né? Outro parâmetro aqui que é muito importante na curva de transferência de transdutores de medidores, tá? É a linearidade, né? Ela indica o quanto esse teu equipamento ele tem uma curva que se aproxima de uma linha reta, tá? Lembrando que a linha, tendo um equipamento linear, é muito tranquilo, é muito bom, né, de ter isso, porque se imagina uma balança, se você colocar lá 1 kg na balança e ela te dá 1 volt, tá? Se você colocar 2 quilos nela e ela te der 2 volts, você sabe que se você colocar 3 quilos, ela vai te dar 3 volts. Tá? A linearidade, ela te dá uma previsibilidade muito grande. Tá? Além de ser muito mais simples de você obter os valores ali, né, de saída em relação à entrada. Tá? Então a linearidade, aqui uma das formas de você calcular a linearidade, tá, é utilizando essa fórmula aqui, que é o que o livro, né, do Balbinot, que é o que a gente está usando aí como referência, que ele utiliza. Tá? Ele diz que a diferença máxima, que você pega aqui, aqui eu estou usando a curva em azul, né? A diferença máxima aqui que eu tenho nela, né, a maior amplitude, dividido pelo valor do fundo de escala na saída. Tá? Por isso é importante aqueles terminologias que a gente viu ali no início. Tá? Vezes 100, ela te dá a tua linearidade em percentual aqui, tá? Outra maneira que eu acho mais fácil de obter a linearidade é através de softwares de planilha, como o Excel, tá? O Excel é um exemplo, quase todos fazem isso aqui, tá? Então aqui eu tenho uma curva em azul, que é a curva que eu obtive aqui de um instrumento de medição, né? A curva de entrada pela saída. Então aqui eu tenho a grandeza que eu estou medindo e aqui a saída, né? Então, o que eu faço no Excel? Eu peço para ele colocar uma linha de tendência linear. Ele colocou essa linha em preto, tá? Que ela diz qual que é a reta que mais se aproxima dessa curva em azul. Tá? E aí ele calcula um índice que mostra qual é a correlação, né? Quanto a curva em azul se aproxima da linha reta. Aqui está dizendo que é 0,95 R quadrado, tá? Tem que tomar cuidado que aqui 0,95 dá para ver que não é bem, tá bem longe de uma reta essa curvinha azul, tá?
esse r ao quadrado aqui, ele é bom quando está próximo da reta, é 0,99, tá? 0,95 é um valor ruim, tá? O valor máximo que ele chega é 1, tá? Então aqui 0,95 é um valor de linearidade, vamos dizer assim, bem ruinzinho, tá? Ela não segue muito uma linha reta, tá? Ok? E aqui tem como você faz aqui no Excel, tá? Como é que você faz isso aqui? A ideia é a gente não vê aqui, né, sobre isso. Tem aulas específicas que vocês vão ver como fazer isso no Excel lá que eu ensino para vocês, ok? Então a linearidade é um parâmetro importante, né? E outra coisa que acontece muito em sensores é a sensibilidade cruzada ou a interferência na entrada, tá? E o principal aí problema que a gente tem em sensores de sensibilidade cruzada é a temperatura, tá? A temperatura, ela dificilmente algum sensor, você fala assim, eu estou usando um sensor aqui de peso, né? Que eu coloco um peso e ele me dá uma tensão na saída. Estou usando um sensor capacitivo para determinar quantos farads varia aqui. Mas se você mudar a temperatura que ele está, ambiente que ele está sendo submetido, provavelmente ele vai ter mudança, tá, na curva dele de transferência, de saída, tá? Então a temperatura ela é muito complicada nisso, né? Só um momento, pessoal. Tranquilo? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Só para pegar um feedback de vocês para ver se não caiu minha conexão. Tranquilo? Obrigado, Alana, Edson. Então, a interferência na entrada, tá? Ela é bem crítica aqui, como está mostrando aqui nessa curva de entrada e saída, tá? Muitas vezes a temperatura ela provoca um deslocamento do teu gráfico aqui, ó, um offset, né? Então, às vezes na temperatura de 20 graus, o teu gráfico que você mediu, sei lá, você colocou um peso de 1 kg, ele dava 1 volt, né? Aí quando você mede em 40 graus, você coloca o peso de 1 kg e ele dá lá 1,5 volts, né? Então, a temperatura ela faz com que ocorra um deslocamento da tua curva, né? As tensões, todas as tensões da saída mudam, né? Aumentam do mesmo patamar, né? Isso aqui, um exemplo que acontece muito isso aqui, que é bem forte, é aqueles sensores indutivos que são utilizados em radares, né? Nesses radares que você vê na estrada, que é cortado o asfalto, né? Nesses sensores aí, o asfalto vai esquentando ao longo do dia e vai mudando todo o comportamento. Aí você tem que fazer uma compensação da temperatura, que além de ele detectar o metal do carro, né? Ele acaba também detectando a temperatura do asfalto, né? Isso que a gente chama de sensibilidade cruzada, né? O Fernando está me perguntando aqui, zero bias seria esse o offset, né? Esse zero bias que ele fala aqui, tá? Quer dizer que vamos dizer assim, sem na temperatura de 20 graus, digamos, seria o valor que você mediu, né? Que 20 graus é a temperatura que a gente usa normalmente para calibrar os instrumentos, né, de medição, né? Ela é padronizada. Então aqui você não teria nenhum deslocamento, né? Apesar da curva estar deslocada, né? Mas aqui para você aqui ela estaria dentro da normalidade. E aí quando você sobe 20 graus, ou seja, passou para 40, aí você tem um deslocamento de alfa aqui, né? Então ele subiu alfa aqui, né? Tá? Aqui teria alfa mais esse A aqui, né? Que não ficou no gráfico, tá? Não sei se foi isso que você perguntou mesmo, Fernando, ou se, ok, tá? Então essa é a ideia, né? E às vezes ela pode também a temperatura, tá? Ela pode, ao invés dela mudar aí o deslocamento da curva, ela muda a sensibilidade aqui, né? Então aquela tua derivada que a gente falou antes, ela vai inclinando mais ou menos de acordo com a temperatura, tá? E aí é outro problema que você tem que conviver, tá? Normalmente o pessoal faz aí algumas média temperatura, né, para tentar compensar isso. Tem várias técnicas, né? Aí vai de acordo com a aplicação. Ok?
Então essa interferência na entrada, ou a sensibilidade cruzada também que a gente fala, né, que é uma, digamos assim, o teu sensor, o teu instrumento, ele é sensível a alguma outra grandeza que não era aquela que você queria medir, né? A pressão atmosférica também pode causar, tá, problemas, às vezes, tipo a nível do mar você tem uma resposta do circuito, né? Você sobe lá 500, 1000 metros numa cidade mais alta, num local mais alto, pode ter uma diferença na resposta do teu circuito, do teu medidor. Tá? Então tem várias coisas que podem interferir aí. Tá? Ok? Outra questão também que acontece em medidores e sensores, né? O fenômeno da esterese, né? O que acontece, a esterese é o seguinte, você vai colocando lá, sei lá, numa balança, na balança acontece muito, né, em sensores do tipo extensômetro de balança, à medida que você vai colocando pesos, tá, ela vai te dando uma curva, uma resposta lá na saída, por exemplo, uma tensão, né, que ela segue essa curvinha aqui em azul, né, da flechinha aqui que sobe, né, mas na hora que você vai diminuindo o peso, ela te dá uma outra curva, né, ou seja, muda os valores aqui da saída, tá? Então a gente fala que no carregamento ele dá um comportamento e no descarregamento outro, tá? Isso acontece muito com sensores de força, né? Que provoca deformação, quando você deforma o material, né? As balanças usam muito isso, sensores de deformação. E quando você faz, você vai carregando, vai deformando mais, ele tem no início, né? Ele tem um comportamento e depois que ele já está deformado e você vai tirando, vai tirando a deformação, ele tem outro, né? É claro que aqui está exagerado, normalmente essa curva é menor, né? Essa diferença aqui é menor, mas acontece, né? Sensores capacitivos também apresentam esse tipo de comportamento de esterese mais pronunciado, tá? Então, e tem outros que não, isso aqui não acontece nunca, né? Depende, como eu disse, depende muito do tipo do sensor que você está trabalhando, né? Professor, Oi? em sensores de luminosidade, né, diodo, sensores de luminosidade, ocorre a esterese também na questão de temperatura? Porque eu estou fazendo um projeto de sensor de potência de uma lâmpada de raio UVC e eu estou tendo bastante problema com a questão de precisão dele, como dentro do sistema a temperatura se eleva muito, ele está ficando um pouco preciso e eu estou achando que ele está que é isso que está afetando. Uhum. Então, quem que falou que eu não peguei aqui? Quem estava falando? Matias. Matias. Matias, então o Matias está perguntando, né, se sensores aí de óticos eles podem sofrer com essa questão da esterese ou está influenciado pela temperatura, né? A esterese eu não tenho certeza se o sensor óptico seria afetado, tá? Mas a parte da temperatura aqui, dele ter a sensibilidade cruzada com a temperatura, eu acredito que sim, tá? Porque inclusive existe, por exemplo, sensores de fibra ótica que você utiliza para a fibra ótica chega a ser tão sensível à temperatura que o pessoal utiliza ela como um sensor de temperatura, né? Então, apesar de ela ser um sensor mais, a fibra ótica, né, na verdade é um meio, né, para você transmitir luz, né? Então, eu acredito que no teu caso aí deve ser algum problema de sensibilidade cruzada, né? Ou seja, a temperatura muda, né? E o teu sensor ele também altera as características dele, tá? A curva Então, dele muda. eu pergunto isso porque, assim, o que eu estou pensando como em solucionar esse problema é fazer um offset usando um sensor de temperatura, né? Então, Uhum. conforme a temperatura se eleva, eu sei como vai se comportar o meu diodo. O problema é que Isso. se tiver essa questão da esterese, não vai ser tão simples resolver isso, né? Então, por isso eu estou perguntando. Porque... Ah, sim. Então ele está perguntando porque ele pode compensar, né? Com um sensor de temperatura, né? Mas ele está preocupado que se tiver esterese também teria mais esse problema. Então, assim, o que eu recomendo, assim, que primeiro você tem que tentar compensar essa sensibilidade cruzada da temperatura, tá? E aí depois, se mesmo assim você não conseguir e você observar que está tendo essa esterese, aí
seria uma outra, né, aí você vai ter que ver como que você vai fazer. Provavelmente você vai ter que compensar, que a esterese, uma das formas de você compensar a esterese é você ver como é que está sendo o carregamento, né? Tipo, ou melhor, você vai ter duas curvas, né? Você vai aumentando, você vai vendo que você vai gravando, né? Você vai ter, aí você tem que ter um sistema aí com algum programa, né? Que você vai gravando quais foram as últimas intensidades, né, de luz que foram foi submetido ao teu sensor. E aí, se você vai baixando a luz, você tem que usar para outra. Opa, você tem que usar para outra curva, né? Quando você baixa, né? Então, nesse caso aí você tem que fazer você teria que administrar as duas curvas, né? Na esterese, tá? Mas eu tentaria primeiro tentar compensar, né? A temperatura pelo offset, por um ajuste de offset e tal, né? E aí depois verificar se também tem a esterese, né? Mas eu acredito que seria um problema bem complicado ter os dois, né? Agindo. Aí já é uma situação bem complicada. Ok? Outro parâmetro aqui importante, também de sensores, né, e de medidores, é o tempo de resposta. Tá? Muita gente não se preocupa muito com isso quando vai trabalhar com sensores, tá? Mas tem sensores que demoram bastante para produzir uma saída estável, tá? Quando você varia o estímulo da entrada. Então aqui estou colocando o exemplo de uma curva de um sensor de temperatura, que um sensor usa uma tecnologia de fio e o outro uma tecnologia de filme. Tá? E o de filme, ele adquire a temperatura aqui de 100 graus Celsius em torno aqui mais ou menos de 0,8 segundos. Tá? O de fio aqui, ó, passou ainda 1,2 segundos e ainda não chegou nos 100 graus Celsius. Tá? Então, por que eles acontecem isso? Né? Porque esse de filme aqui, ele usa uma quantidade de massa muito menor que esse aqui. E aí, para ele entrar em equilíbrio térmico, né, a massa, né, que você, quanto menos massa, mais rápido você entra em equilíbrio térmico. Tá? Então, pode ser que em aplicações que você queira medir muito rápido a temperatura, tá? Aí você vai ter que escolher, né, se você precisa de algo menos que 1 segundo, você vai ter que usar uma tecnologia de sensor de filme, né, e não de fio. Ah, mas se eu posso esperar lá 30, 40 segundos, então usam de fio. Tá? Então, isso é um outro parâmetro também que a gente precisa tomar cuidado, que tem sensores que são bastante lentos, né, para emitir uma resposta estável aí, né? Ok? Outra coisa que é importante também na caracterização de sensores é as bandas de erro, né, ou as faixas humanas de erro, né? Então, assim, aqui você tem a curva, aquela curva de transferência que a gente já mostrou várias vezes, né, saída e entrada. E normalmente a gente tem aqui umas bandas ou faixas de erro. Tá? Então muitos fabricantes, eles colocam essas faixas de erro aqui, tá? Para dizer, ó, o meu sistema, o meu medidor, ele mede aqui dentro dessa faixa de erro. Tá? Qualquer coisa dentro disso aqui tá aceitável. Tá? Então não teria problema aqui Deixa eu só um pouquinho aqui, pessoal. Só sair aqui do Zoom. Então aqui eu não teria problema aqui de se eu encontrar um valor dentro dessa faixa, estaria, vamos dizer assim, o fabricante ele diz que é normal. Tá? Então só para pegar um exemplo mais prático aqui, né? Eu estou mostrando aqui um exemplo aqui de um sistema aqui que eu fiz de medição. Então em azul aqui tá os valores que eu medi, né? E as faixas, as bandas de erros estão aqui em tracejado, que elas indicam um erro percentual 5% ou menos 5%, acima da linha aqui que deveria ser o ideal, que é essa linha em preto. Tá? Então aqui, ó, pode ver que até aqui o valor de 2 e pouquinho, mais ou menos, né, ele consegue medir dentro dessa faixa de 5% de erro relativo aqui, né? Uma faixa de erro relativo. Aí depois disso ele estraga, né? Então isso aqui é bem importante que você caracteriza e você diz, ó, até mais ou menos 5% de erro, o meu sistema ele tem, o meu medidor ele fornece indicações
dentro dessa faixa, dessa banda aí. Ok? Então essas são as informações aí básicas, né, que a gente precisava ver hoje, tá? Não vou me alongar mais, que é mais uma introdução, né? Algumas coisas, é claro que vocês vão entrar com mais detalhes mais para frente. De bibliografia, a gente tem o livro do Balbinot, né? Que é o nosso livro-texto, aí, o Instrumentação e Fundamentos de Medidas, volume 1. E também o do Bustamante, aqui, de Instrumentação Industrial, tá?